Good day, mate. Hi again. Again? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, eu criei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, e nele eu trago algumas informações sobre a Austrália, algumas curiosidades, algumas experiências que eu tive lá, e também notícias do que passa lá na Austrália, quando o Brasil é citado lá. E tenho também trazido alguns detalhes, algumas gírias do inglês australiano, que são interessantes, e gostaria de informar que eu estou dando aulas de inglês, tendo esse conhecimento sobre como o inglês é falado lá na Austrália. Desculpe que eu já fiz vários vídeos hoje, minha voz está se esvaindo, tá no fim já, esse é o último vídeo que eu vou fazer hoje. Então já tá no limite, né? Estou dando aulas de inglês e com essa experiência de como os australianos usam o inglês, que é interessante para as pessoas que estiverem indo para lá. Se você conhecer alguém e puder indicar o vídeo ou indicar o meu curso, eu fico muito agradecida. Mas também dou aula de inglês para pessoas de qualquer idade, crianças que não estão indo bem na escola, adultos, pessoas da terceira idade que queiram aprender uma nova língua para fazer aí, exercitar a mente, o cérebro, e também crianças na idade pré-escolar, que eu tenho experiência de ter trabalhado com elas na Austrália, então eu tenho muitas músicas e a técnica para ensinar as crianças a falar a língua inglesa, mesmo antes de saber ler e escrever. E aí elas já vão criando estruturas cerebrais direcionadas para a língua inglesa, que vai fazer com que seja mais fácil no futuro aprenderem a língua e entenderem também porque uma das partes mais difíceis do inglês é o listening, é você ouvir e entender o que eles estão falando. E com essas estruturas sendo criadas logo na primeira infância, fica bem mais fácil no futuro, né? Esse listening fica meio que natural. Então, quem estiver interessado no meu curso, eu vou deixar aqui o QR Code do meu WhatsApp, pode entrar em contato e aí eu dou mais detalhes. Nesse vídeo, eu vou trazer mais uma notícia, é a terceira notícia que eu gravo hoje, porque são essas 3 notícias que saíram recentemente na mídia australiana. E aí eu tô sempre verificando se o Brasil saiu na mídia australiana, como saiu, o que é que estão falando sobre o Brasil, e acabei encontrando essas 3 notícias. E essa daqui, então, é a terceira. Não é, assim, uma boa imagem que passa do Brasil. Então, essa notícia saiu dia 24 de março de 2026, na ABC News, Austrália. E o título dela diz: Homem brasileiro Marcelo Pérez Collado, acusado de ser parte de um sindicato de ladrões de carro, mas ele nega. Então, o resumo da matéria diz assim: o brasileiro Marcelo Pérez Collado, acusado de integrar uma quadrilha que roubou dezenas de veículos Toyota Land Cruiser e Prado na região de Brisbane, que era a cidade onde eu morava, teve seu pedido de fiança negado. A promotoria argumentou que ele estava na Austrália com visto vencido e afirmou que, caso a fiança fosse concedida, Pérez Collado seria detido pela imigração e deportado. Isso muitas vezes faz a gente ter vergonha de dizer que é brasileiro lá na Austrália. Então, aí começa essa parte da matéria, né, que fala assim: um cidadão brasileiro acusado de integrar uma organização criminosa, entre aspas,
que realizou uma operação sofisticada, entre aspas, furtando dezenas de veículos utilitários esportivos, SUVs, novos e enviando-os para o exterior, teve seu pedido de fiança negado. No ano passado, Marcelo Pérez Collado foi indiciado por 59 crimes de furto de veículos e 3 tentativas de furto de veículos. Na época, a polícia alegou que ele fazia parte de um grupo de 7 homens que furtou dezenas de Toyota Land Cruiser e Prado de residências em Brisbane entre outubro e dezembro. Olha só, hein? Alega-se que alguns desses veículos foram enviados para os Emirados Árabes Unidos. Essa parte, então, da matéria diz: acusado era, entre aspas, participante ativo, ouve-se no tribunal. Na terça-feira, o senhor Pérez Collado compareceu ao Tribunal de Magistrados de Brisbane, onde solicitou liberdade sob fiança. A promotora Carol Simpson disse ao tribunal que sua libertação era contestada, sendo abre aspas, principal preocupação, fecha aspas, o risco de ele não comparecer. Abre aspas, a acusação alega que o senhor Pérez Collado não era uma figura periférica, mas sim um participante ativo em um esquema altamente organizado de roubo de veículos, fecha aspas, disse a promotora. A senhora Carro disse ao tribunal que seu papel era supostamente na, abre aspas, extremidade operacional da organização criminosa coordenada, fecha aspas. Nós temos aqui a foto, né, do carro, e que a polícia disse que 15 dos veículos roubados foram recuperados. E essa parte da matéria diz assim: ela diz que ele era um participante integral, entre aspas, que supostamente roubava fisicamente os carros das casas e, entre aspas, novamente, contribuía diretamente para a movimentação deles posteriormente. Essa parte da matéria continua, né, com ela dizendo aí, entre aspas, colocando na linha de frente do crime. A senhora Carro disse ao tribunal que as supostas provas, entre aspas, reforçam essa classificação, incluindo imagens de vigilância policial que o mostram na posse de 2 veículos roubados, os quais foram transportados para um, entre aspas, de novo pátio industrial. Abre aspas. Essas são as instalações ligadas ao braço de exportação da operação, fecha aspas, disse ela. Abre aspas novamente, o senhor Pérez Collado foi ainda observado agindo em conjunto com um corréu na movimentação desses veículos e facilitando o seu armazenamento, fecha aspas. A senhora Carro disse ao tribunal que se tratava de um caso com fortes, abre aspas, fatos semelhantes e um modus operandi impressionante, fecha aspas. Abre aspas novamente. As semelhanças incluem o fato de cada incidente ter como alvo Land Cruisers de modelo recente, burlando os sistemas de segurança usando um sofisticado método de barramento CAN. Fecha aspas, disse ela, que eu não sei bem como é esse método aí. Sob esse novo título, né, o título diz preocupação com possível deportação do acusado. Esse pedaço da matéria fala o seguinte: o tribunal ouviu que o senhor Pérez Collado chegou à Austrália em 11 de outubro do ano passado com um visto de visitante que já expirou. Ele é atualmente considerado um estrangeiro ilegal, entre aspas,
e caso lhe fosse concedida a fiança, seria colocado em um centro de detenção para imigrantes e enfrentaria a deportação segundo o tribunal. A senhora Carro disse ao tribunal que temia que o senhor Pérez Collado fosse deportado da Austrália, já que uma, entre aspas, situação idêntica ocorreu com seu co-réu na semana passada, quando esse também recebeu fiança. Abre aspas, enquanto estava em detenção para imigrantes, o co-réu solicitou sua deportação e a promotoria teve que pedir a revogação imediata de sua fiança, fecha aspas, disse ela. Aqui nessa foto, né, um pouquinho acima da foto ali, diz assim, o tribunal ouviu que um visto de permanência no país em situação de justiça criminal poderia ser solicitado, caso a fiança fosse concedida, o que permitiria suspender a deportação de quaisquer estrangeiros em situação irregular. Abaixo da foto diz, polícia elege o sindicato, sent a number of shipment. A polícia diz que o sindicato mandou um número de containers com veículos inteiros de Brisbane para os Emirados Árabes. Eles mandavam containers ali, aí tem a foto do caminhão, e dentro desses containers tinha carros inteiros que eles mandavam para lá, essa organização aí. Esse pedaço da matéria diz o seguinte, a senhora Carru declarou ao tribunal que, no entanto, o senhor Pérez Collado não tinha vínculo com a Austrália, incluindo amigos ou familiares. Abre aspas, o processo criminal é o único elo que liga o senhor Pérez Collado ao país. E esse mesmo elo que daria um forte incentivo para partir, fecha aspas, afirmou. Contudo, o advogado de defesa, chamado Matthew Scott, disse ao tribunal que a Força de Fronteira Australiana, ABF, notificaria as partes legais relevantes sobre o pedido de deportação. Abre aspas, aparentemente, os mecanismos em vigor funcionam. Fecha aspas, disse ele. Abre aspas novamente, certamente parecem ter funcionado com o co-réu. Fecha aspas. E aí tem essa foto aqui, né? Aqui acima da foto diz o seguinte, o senhor Scott disse ao tribunal que a questão da imigração não deveria ser usada, abre aspas, como instrumento para manter esses réus sob custódia, fecha aspas. Abre aspas novamente, especialmente em minha opinião, diante do que não é um caso muito forte da acusação, fecha aspas, afirmou o advogado de defesa. Abaixo da foto aqui está escrito, polícia achou 2 dos carros roubados dentro de outro carro, aliás, e parte de outros carros no container que já estava pronto para ser enviado para os Emirados Árabes. Então, nessa parte da matéria, diz o seguinte, eu já tô com raiva desse advogado, né? Embora ele esteja defendendo um brasileiro, mas o brasileiro que vai fazer coisa errada lá, dá mais raiva ainda, porque a gente que vai lá querendo trabalhar, querendo passar uma imagem boa do Brasil, tem que se deparar com pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, esse pedaço da matéria diz o seguinte, o senhor Scott disse ao tribunal que, entre aspas, existem fragilidades, incluindo a ausência de provas de DNA, que liguem o seu cliente a qualquer um dos roubos, e imagens que captam homens mascarados roubando os carros.
abre aspas, a sugestão de que ele possa ser identificado por imagens de vídeo, imagens de câmeras de vigilância, disfarçado, apenas pela forma geral do seu corpo, na minha opinião, é falha, fecha aspas, afirma ele, né, o advogado. O senhor Scott reconheceu que as acusações eram, entre aspas, inerentemente graves, mas disse ao tribunal que o seu cliente não tinha antecedentes criminais e não era considerado o, abre aspas, autor principal e a pessoa mais envolvida, fecha aspas, podendo residir em Sydney se fosse liberado. E aí, nesse pedaço final da matéria, diz o seguinte: ao negar a fiança, o magistrado interino Michael Quinn discordou, afirmando ao tribunal que, em sua opinião, o caso era sólido. Abre aspas. É evidente que a acusação sustenta que o réu esteve profundamente envolvido em uma operação altamente organizada, sofisticada e eficiente. Fecha aspas, declarou o magistrado. O senhor Pérez Collado, brasileiro FDP, foi mantido sob custódia e seu caso retornará ao tribunal no próximo mês. Então, se sair a notícia novamente, eu trago alguma, sei lá, o que falarem aí sobre esse. É claro, o brasileiro FDP fui eu que incluí ali, são palavras minhas. Eu fico com muita raiva quando isso acontece, porque a gente, é como eu falei, né? A gente vai lá com boa vontade, os australianos gostam muito de brasileiros, eles tratam a gente muito bem, e daí vai um e faz uma coisa dessa, né? E essa notícia inclui aqui o vídeo da polícia entrando no local, encontrando os carros e tal, que eu vou incluir aqui. E eu não sei bem o que vai acontecer, não entendo bem de lei, né, das leis lá, e principalmente leis internacionais, não sei o que vai acontecer com esse cara, mas espero que ele pague, se ele estiver envolvido, e provavelmente está, senão o juiz não deixaria ele ainda preso, não negaria a fiança, porque ele deve ter provas ali. A conversa do advogado me pareceu um monte de balela. E então, se ele realmente for culpado, que pague aí pelo que fez lá, né? E pela vergonha que faz a gente passar quando acontece uma coisa dessa. Então, por esse vídeo é isso. Agradeço muito por ter assistido. Se puder, deixa um like. E muito obrigada, beijão, bye bye, até a próxima. See yas.